Agora a gente vai conversar com o Eduardo Rosberg, ele que é artista plástico e tem muita coisa para mostrar aqui pra gente. Muito obrigada pela sua presença no mercado da arte. A gente vai conversar muito sobre o seu processo criativo. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço essa oportunidade de poder mostrar o trabalho. Eu sou pintor e ilustrador, trabalho com o estilo realista e a técnica de pintura a óleo. Legal, que coisa boa. Como foi que você se encontrou enquanto artista, enquanto pintor? Como é que funcionou para você? No meu caso foi desde que eu me entendo de gente, desde criança já foi com os primeiros traços, aí depois foi evoluindo. Meu pai, ele também é pintor e desenhista, aí eu comecei a trabalhar como muralista. Ele era um pintor muralista. 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 Fazia painéis grandes, pintava em colégio, pintava casas de show. Aí eu comecei a trabalhar com ele. E aí te inspirou? Aí eu comecei a ir para um caminho da pintura a óleo, que naquela época a gente pintava mural, o mural já é pintura acrílica, é outro tipo de tinta. E também era muito paisagem. O que aconteceu? Eu comecei a me interessar por pintura de pessoas, já aos 15, 16 anos. Mas muito cedo assim mesmo, né? É, muito cedo. E você conseguia se dedicar ainda na adolescência à arte? Era assim, tinha na época da escola, chegava do colégio e ia desenhar, ia pintar. Ali era uma espécie de diversão para mim, que até hoje ainda é isso, né? Aí fui evoluindo nesse processo. Aquela época de escola, quando eu chegava eu tinha tempo livre, não trabalhava ainda. Trabalhava com meu pai ainda naquela época. Aí comecei a me aprofundar mais na pintura, já desde adolescente. E vim seguindo isso até hoje. Legal, bacana. Como é que funciona então essa diversidade de técnicas? Porque tem o muro, a tela, o acrílico. Pra gente que é leiga no assunto, como é que funciona? Quem desenha e pinta, ele trabalha com qualquer material. Agora eu vou explicar. A questão do acrílico só é a substância da tinta. A acrílico já é tinta com água, mistura com água. A tinta óleo já é outros materiais, mais químicos. A pintura acrílica, ela seca mais rápido. A tinta a óleo, uma pintura dessa, eu não pinto ela num dia. Eu costumo passar 3, 4 dias numa pintura dessa. E a tinta, ela permanece ainda fresca. Nossa, A tinta óleo, ela é feita para você poder trabalhar com bastante calma. Já o acrílico não. O acrílico tem que ser um negócio mais... Antigamente usar fresco, que os pintores clássicos, como é que eles faziam os afrescos? Eles preparavam a estrutura com gesso, enquanto o gesso ainda estava molhado, eles tinham que pintar para ter a mistura, antes do gesso secar. Já a tinta óleo, ela possibilitou essa quebra. de não esperar mais, de não precisar de ter não esse precisar preparo. aquela pressa, não dá a possibilidade do artista de trabalhar com mais calma, dá tempo dele poder retocar a pintura, não gostou daquilo, aí simplesmente ele muda a pincelada. É só questão de material. É, se você fala assim, parece até simples, né? Mas a gente olha e vê traços muito minuciosos. Quanto tempo você demora para pintar uma tela desse tamanho, então? Assim, agora eu tenho que explicar. Quando a gente pinta, a gente tem que saber treinar o olho. Como que eu falo isso? Não é só observar. Um exemplo aqui dessa tela, eu posso mostrar assim? Fica Sim. melhor? Pronto, aqui você vê que tem áreas de luz e área de sombra, certo? Sim. Quando eu vou pintar, o que é que eu faço? Eu pego o pincel, eu não desenho, eu pinto diretamente. Faço uma mistura marrom e faço todo o esboço da sombra e do escuro. Aí, como eu falo que tem que treinar o olho, como é isso? Quando a gente olha muito tempo para quando a gente olha para um ambiente, a gente vê que tem sombras e luz. A gente percebe aquele valor da sombra e o valor da luz. Agora, se você olhar muito tempo para a sombra, você começa a perceber que aquela sombra não é tão escura. Vai começar a ver detalhes, porque o olho Vai se adaptando. vai se adaptando. Então, a diferença entre sombra e luz é a primeira lição. É a primeira lição. Tem que saber treinar o olho. Então, eu pinto por um período, dou uma primeira olhada, faço todo aquele esboço, dou uma parada e retorno. Porque se eu continuar, o meu olho vai começar a se adaptar na sombra. E o escuro que tem aqui, eu vou começar a colocar detalhes. Colocando detalhes, vai começar a perder os valores da sombra.
Então a primeira coisa que tem que ser feita no processo é a sombra. A primeira coisa que tem que ser feita é você saber diferenciar, deixar claro o que vai ser sombra e o que vai ser luz. A primeira vista tem que ser isso. E depois você tem que começar a dosar. Eu, por exemplo, eu pinto 40 minutos, eu já paro. Às vezes eu deixo para outro dia. Porque o olho ele se adapta. Você pintando direto, você não percebe aquelas falhas. Aí a gente... até todo pintor tem isso. A gente pinta, para, vai fazer outra coisa, a gente volta. E o que a gente achava que estava ótimo, quando a gente volta, a gente diz, não tá legal não. Tá, aí tem que entendi. mudar tudo. Legal. É bom, né? Porque aí você também tem o seu processo de autocrítica. A gente vai mostrar agora, para o pessoal que está em casa, um trechinho do trabalho que ele vem fazendo, do processo criativo dele. Vamos lá. É isso aí, viu, gente? Eduardo Rosberg se garantindo aqui. Você estava falando também, a gente mostrou o seu processo, mas você também estava nos explicando um pouquinho sobre como é que funciona de um momento para outro, não é isso? Do tempo que você precisa até para conseguir enxergar os possíveis erros da pintura. Isso, eu costumo dizer que tem alguns pintores que conversam comigo, a gente troca ideias. Isso é excelente, porque a partir do momento que você faz uma pintura, você olha para ela, você sai e você acha ela perfeita, não tem evolução. Então quando você olha e vê que tem erros, então está com o seu cérebro, está percebendo que ele tem erros, está ajudando você a evoluir. Porque pintar, a mão é apenas um instrumento. O que realmente faz a pintura, a gente olha, processa, passa pelo cérebro, na visão, a visão apenas controla. Isso aqui é apenas um instrumento, passa pela mão. Mas realmente a pintura está no ato de ver, saber enxergar. É até poético. Mas é a verdade. Poético e realista ao mesmo tempo. E outra coisa interessante é o que me ajudou muito no processo de pintura, o que era. Você percebe que é uma pintura clássica. Cearense, a gente sabe que tem muita aquela técnica estilogravura, né? A técnica regional. O que é que eu faço? É só questão de gosto, isso é pessoal. Como eu segui a linha clássica, o que é que eu faço? Pesquiso nomes como Rembrandt, Caravaggio. O que é que eu faço? Eu olho as pinturas dele e a melhor aula que um mestre que já se foi pode te dar é você observar a pintura dele. Em HD, hoje em dia a gente pode entrar em museus que tem alta resolução e a gente vê a pincelada daqueles pintores. A gente começa a compreender como é que eles pintavam. E a gente começa a aprender. Isso eu vi num documentário, um professor de artes, acho que era em Londres, ele falando que o melhor aprendizado é você ver a obra de um artista. Sim, faz todo sentido. Faz todo sentido. Eu levei isso e você percebe que tem traços clássicos aí e hoje em dia a arte clássica ainda tem muito, mas hoje está mais uma pintura mais moderna. E você vendo os antigos, você aprende muito com eles. Você escolheu a pintura realista. Isso. Por quê? Aí vamos voltar à questão da infância, da adolescência. Quando eu comecei a desenhar, é aquela ideia. O cara que desenha bem é aquele que faz o pessoal olha, nossa, que perfeito, parece uma pessoa, né? Parece uma foto. Aí na minha adolescência eu comecei a buscar esse processo de perfeição. Sim. Aí, à medida que eu fui amadurecendo, eu percebi que pintar não era apenas você tentar imitar uma foto, que tentar imitar uma foto é o ultra-realismo. Eu me considero um pintor realista, porque nas minhas pinturas você percebe que tem marcas de pincel.
Percebe a Sim. textura? Sim, perceba a textura. Na pintura ultra realista é no nível que ele... Na pintura realista eu tento pintar o que os meus olhos veem. Na ultra realista eles tentam imitar uma câmera de alta resolução. As pinturas realistas você não consegue, muitas vezes você não consegue ver marcas de pincelada. Uhum. É algo tão perfeito, algo tão detalhista que ele imita. Se confunde com outra Se confunde. técnica. Coloca a pintura lá de uma foto, você não sabe. Até os pintores mais experientes olham e não sabem dizer qual é a pintura e qual é a foto. Já eu não vou para o ultra-realismo, eu vou para o realista. O realismo é algo mais expressivo. A gente consegue perceber as expressões mesmo. Eu tento usar as pinceladas para trazer expressões. Olha, esse aqui eu gosto muito. Eu sempre começo, depois que eu faço o esboço, aí eu volto a atenção para os olhos. Você percebe aqui, ó, essa parte aqui das rugas, ela é uma tinta bem espessa. Ó. A própria tinta, ela já dá, quando você puxa com o pincel, ela já dá aquela expressão, aquela expressividade. Já no ultra-realismo não tem isso. Eles procuram não ter a textura. Sim. Compreende? Essa Compreendo é um e pouco da acho... diferença. Entendo que sejam técnicas diferentes, né? Isso, exatamente. Não que uma seja igual, melhor que a outra, não. O menor, o maior, é apenas questão de gosto. Questão da direção que você vai escolher. Entendo. Como é que funciona para você a questão de exposição? Exposição, participei de poucas. Porque com as redes sociais, elas têm um alcance muito grande. Então, na época das redes sociais, eu posto mais nas redes sociais, Instagram, Facebook. Exposição, eu participei de umas 4, se eu não me engano. Entendo. Legal. Que bom, né? Que também há essa circulação através das redes sociais. Você Isso. consegue vender quadros por lá também? Agora, não consigo, colecionadores compram. Mas na questão de venda, aí já é mais a parte da ilustração digital. Que além, aqui, pintura clássica, pintura manual, e tem a parte da ilustração digital. Que aí eu já trabalho para editoras. Ah, entendi. Isso. Tá certo. Você também faz esse trabalho, né? Que Muito são bom. livros de ensino fundamental. É um projeto bem legal que a gente faz para municípios. A gente faz livros, resgata a cultura daquele município. A gente faz um livro bem legal, ilustrado, uma mistura de história geral com... Não, história local com geografia. Muito bacana, muito importante também. Adorei o nosso papo, gostei muito do que você nos ensinou, do que você apresentou sobre sua arte. Muito obrigada pela sua presença aqui no Mercado da Arte. Obrigada. Obrigado.